o jardim. Carta de número 20. Na maioria dos baralhos, temos um belo jardim, uma linda paisagem ali. E o que chama atenção? Na maioria dos baralhos, temos muitas flores, né? E por que muitas flores? O que chama atenção aqui? A terra fértil, porque eu preciso ter uma terra fértil para plantar. É muito parecida com aquela energia da árvore, a carta 5. Para plantar uma árvore que vai crescer, que vai dar frutos, eu tenho que ter uma terra fértil. E o jardim é a mesma ideia, tá? Então, isso é importante pegar aqui no primeiro momento. A carta do jardim é a carta que tem qual função, né? Pode ver que eu tô falando muito assim em função, para vocês irem percebendo que cada carta tem uma função. Parece uma empresa. Olha, essa daqui vai representar um lugar, essa daqui vai representar um lugar grande. E qual é a função da carta do jardim? A carta do jardim é a carta que vem falando da sociedade, do convívio social, da interação, as conexões, né? Então, essa carta é a carta que representa festas, eventos, reuniões, essa interação. É a carta que fala dos encontros, dos eventos. E também fala de colheita, né? Porque essa ideia que eu falei para vocês da terra, essa carta é uma das cartas que trazem o consulente para aquela reflexão. O que você plantar é o que você vai colher. O que você está colhendo? Você tem que colher? Você está feliz com a sua colheita? Porque se você não está feliz, ou se você não tem nada para colher, vamos rever a plantação, né? Porque eu tenho muito o que aqui? O elemento terra. É que nem eu falei, para a gente plantar esse jardim lindo, maravilhoso, eu tenho que ter o quê? Uma terra fértil. Então, percebam que vem muito o plantar. Quem tem um jardim daquele ali, cheio de flores, é porque plantou. E mais que só plantar, se dedicou. Olha aqui. Necessidade de cuidados, tá? O jardim, assim como a carta da criança, lembra que eu falei? Essa carta é uma das cartas que trazem essa mensagem, que lembram o consulente da necessidade de cuidar, né? E você vai encaixar isso dentro do que você tá tratando ali. Por exemplo, vamos supor que eu tô vendo um relacionamento. Eu dou muito exemplo de relacionamento porque é uma das coisas que a gente mais vê. Quase sempre é relacionamento. Trabalho, dinheiro, relacionamento. E, por exemplo, se encaixa bem. Por quê? Para eu ter um jardim lindo desse, eu tenho que cuidar. Tem que podar, tem que regar. Então, percebam que o jardim, muitas vezes ele vem falando disso. A necessidade de dar atenção, de dar carinho, de dar o seu tempo. Então, pode vir também nesse contexto, principalmente se você tá ali pedindo um conselho. Você vai pedir um conselho, de repente, ali para aquele casal, essa carta poderia estar falando disso. A necessidade de interagir, de sair, de passear, a necessidade de cuidar, de dedicar seu tempo. Com certeza, né, é uma carta que fala de beleza. Vimos a carta do buquê do ramalhete, que também fala muito de beleza, aqui também, né? Por isso, geralmente tem ali uma energia bem bonita. Tem alguns baralhos que vem um chafariz, né? Então, traz muito essa ideia da beleza. A abundância, né? Porque olha quantas flores, essa ideia da terra fértil, né? Assim como a carta da árvore, ela cresce e dá frutos. Então, aqui eu também tenho isso. Né, o elemento terra mostrando ali, olha, flores, abundância e tranquilidade, porque aqui eu tenho o que? Um jardim. Vamos pensar em um jardim? Qual a ideia que eu tenho, né? Um jardim, uma praça. Então, essa carta muitas vezes vem falando disso, de tranquilidade. Principalmente uma pergunta ali que ela vem bem posicionada, uma carta que fala de tranquilidade. Aqui a gente tem o orixá Ossain. Eu trouxe das duas formas, porque é um orixá, né? Mas alguns escrevem e falam como Ossain, outros falam como Ossanha, como Ossaê. Eu já ouvi falar muito como Ossanha,
tá? Mas geralmente a gente escreve dessa forma, que é o orixá das folhas, das ervas. Com relação a tempo, aí vai depender muito do jeito que vocês estão perguntando, tá? Mas essa carta, ela fala muito de eventos. Então, dependendo do que a pessoa está perguntando, quando vai acontecer tal coisa? Essa carta pode vir falando, olha, em um evento, em uma festa, em uma reunião, né? E aí também pode ser que tenha cartas detalhando, mas essa carta pode vir falando disso, tá? É difícil, mas às vezes a pessoa pergunta algo nesse sentido. E dependendo do jeito que você pergunta de tempo, ou como você quer enxergar o tempo na situação, porque às vezes você não vai perguntar, mas você tá vendo uma situação ali que entra o tempo, né? É igual eu falei agora há pouco na carta da torre, no finalzinho. Olha, eu vejo que a pessoa pode chegar em um lugar alto a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque a torre fala de lentidão. Então, tem situações que se encaixa o tempo, mesmo sem a gente perguntar do tempo. Parece confuso, mas percebam que encaixa. Geralmente aqui, a gente tem o quê? Acontecimentos passageiros, tá? Por quê? Porque como ela fala muito de festa, de evento, a festa não vai durar para sempre. Uma reunião também não vai durar para sempre. Então, essa carta fala de coisas passageiras. E essa informação é muito importante quando a gente está vendo, às vezes, uma paquera, né? Essa carta vem muitas vezes mostrando isso. E aí, a gente já sabe que geralmente fala de coisas passageiras, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso pra frente. Vai ter uma aula que eu vou falar com vocês sobre algumas cartas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de traição, tá? Eu não vou entrar nisso agora, porque é um assunto que vai ter uma aula só sobre isso, né? Tem algumas cartas que a gente tem que se atentar. Uma delas, que pode aparecer, que costuma aparecer, é a carta do jardim. Exatamente porque essa carta fala de encontros, né? E aí é legal lembrar desse detalhe, que geralmente vem falando de, olha, acontecimentos passageiros. Então, fica a dica, mas não vamos se aprofundar nisso agora. Essa carta, ela tem uma essência positiva, né? Uma carta tranquila, de beleza, de abundância. Temos aqui o elemento terra. E essa carta, ela traz essa coisa da interação, o se conectar, até mesmo falando de aplicativos e redes sociais. Essa é a carta que tem essa função no jogo. Então, aqui eu tenho o convívio, eu tenho a interação. Por isso, isso serve aqui também para as redes sociais e para os aplicativos, né? Essas formas diferentes de se comunicar eu tenho aqui também. Outra coisa mais específica. Na carta da torre, a gente viu que pode falar de aposentadoria, previdência. Aqui pode mostrar férias. É muito comum, eu já peguei a carta do jardim junto com cartas de viagem, né? E aí eu comentei com a pessoa, é que na verdade eu tô para sair de férias e aí realmente eu tenho uma viagem programada. Então, ela pode vir falando de férias. Ela fala muito de diversão, tá? E assim, a carta da torre, vocês conseguem perceber os opostos? A torre fala de isolamento, de distância, de um retiro. Aqui já é o oposto. Então, enquanto a torre tem a função de pedir uma pausa, um recolhimento, aqui já é o contrário. Aqui olha, você precisa se divertir, sair, passear, ver gente. Viu como é legal a gente percebendo qual é a função de cada carta? Porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Então, tem aquele momento que a pessoa tem que ter disciplina, que a pessoa precisa focar. Só que também tem que ter um momento de relaxar, de passear, de ver gente. Pode ver que uma vem ali, 19 e carta 20. A carta do jardim, ela pode vir mostrando um local público. Ou ela pode vir falando de algo que se torna público, tá? Aline, mas como que eu vou lembrar de um local público? Lembre de um jardim, uma praça. É público, não é? Todo mundo pode chegar ali, certo? Então, local público.
algo que se torna público. Aqui também já é uma coisa mais específica, mas pode acontecer, tá? De repente tem algumas cartas ali mostrando algo que estava secreto, algo que estava escondido e vai se tornar público. Porque aqui eu tenho essa ideia de pessoas, de interação. Bom, tudo tem os dois lados. Qual é a outra face do jardim? Qual é o lado negativo dessa carta? Futilidade, curtição. Quando essa carta vem, eu tô vendo alguma coisa referente a amor, a paquera, e ela vem mal posicionada, ela fala de curtição, de pegação, aquela coisa passageira, aventura, né? Olha como que tá encaixando o que eu falei para vocês agora há pouco. Por isso, é uma das cartas que quando eu vou ver ali, eu tenho que saber que é uma das cartas que podem apontar, muitas vezes, uma questão de traição. Mas eu não vou mergulhar nisso agora, tá? Vamos ter uma aula sobre isso. Olha como que é legal estudar, gente. Tem muitas pessoas que pensam que, eu abri, vem a serpente, pronto, tá traição. Tem traição. Não. Olha como é legal estudar, né? O jardim, dependendo ali, eu abro um bloco de 9 para saber do meu parceiro. Vem ali algumas cartas de cuidado, de alerta, de atenção. Aí vem por perto, por exemplo, o jardim. Opa, peraí. O lado negativo do jardim, qual que é? Curtição, pegação, conexão, encontros. A gente já viu que essa carta pode falar de redes sociais, né? Então, é uma das cartas que a gente tem que se atentar. Poderia estar mostrando ali que o meu parceiro está se comunicando com alguém ou está se conectando com alguém, né? Essa conexão poderia ser física ou por um aplicativo, por um bate-papo. Tudo isso eu tenho nessa carta. É a carta da conexão, da interação. No aspecto negativo também, pode mostrar uma pessoa que leva tudo na brincadeira, tudo ali, sabe? E o oposto, né? Quando falta essa energia de se conectar, de interagir, o que poderia falar? De alguém que falta interagir, que falta se divertir, né? Aquela energia da falta. Porque essa carta fala muito disso, de interagir, de conviver, de se relacionar com os outros. Então, ela poderia vir em um aspecto negativo, mostrando que falta exatamente isso. Olha, você precisa também relaxar. Você precisa também, né, se divertir, ver gente. Na saúde, o jardim vem geralmente falando de um período de espera, né? Aline, como que eu vou lembrar disso? Vamos pensar em alguém que tá lá sentado no banco, esperando alguém, esperando alguma coisa, esperando a vida passar. Sabe, essa energia de espera. Tô sentada no banco esperando. Então, é muito comum essa carta vir nesse sentido. E aí pode ser que tenha, por exemplo, cartas que falem de papel, o envelope, o livro, né? Mostrando que, de repente, o que essa pessoa está esperando? Algum exame, algum resultado. Ou, de repente, cartas que falem de tratamento. Você não precisa adivinhar o que a pessoa está esperando, tá? Eu já estou explicando isso, senão vão me perguntar, Aline, mas como eu vou saber o que a pessoa está esperando? Às vezes, quando você está fazendo uma leitura mais completa, com mais cartas, você consegue descobrir. Por quê? Vão vir cartas ali por perto, tá? Então, pode ser que tenha... Geralmente, vem carta de papel, que fale de exame, de diagnóstico. E já aconteceu de eu falar, olha, aqui eu tenho uma energia de espera. De repente, você esperando um resultado, e a pessoa confirmar, não, eu tô para fazer, ou já fiz, tô esperando o resultado. Então, é legal que às vezes a gente fala e já encaixa pra pessoa, tá bom? Não vai ser sempre que você vai descobrir o que a pessoa tá esperando. Mas quando você fala, a pessoa ali sabe, não, tô esperando uma vaga para fazer tal coisa, tá? É legal vocês focarem nisso daqui, ó, um período de espera. E, no geral, uma carta tranquila, tá? Outra coisa importante, muito importante, fertilidade. Essa é mais uma carta que fala de fertilidade. Vocês perceberam que eu tô chamando muita atenção para isso, né? Porque ainda tem pessoas que acham que gravidez é só cegonha. Olha como que o conhecimento é necessário.
A árvore, ela cresce e dá frutos. E para plantar uma árvore, você tem que ter uma terra fértil. O jardim florido é a mesma coisa. Você tem que ter uma terra fértil para plantar e nascer tudo aquilo de flor, de planta. Então, aqui eu também tenho essa questão da fertilidade, tá? É legal saber disso. Depois vai ter uma aula somente sobre gravidez. E aí eu vou trazer todas essas cartas juntas para vocês compreenderem como a gente consegue muitas vezes ver essa questão da fertilidade. Que às vezes a pessoa tá no momento ali muito fértil. Aquela hora que eu falo, olha, se você tá querendo, é só tentar praticar que tem uma energia boa aqui. Agora, se você não tá querendo, atenção, toma cuidado, né? Então, vocês vão perceber que tem outras cartas, não é só a cegonha e não é só a carta da criança. E o jardim é uma delas, tá? Fertilidade. O que essa carta sugere, dependendo do que você pergunta? Ela sugere que a pessoa tenha contato com a natureza, com Gaia, com a terra, aquela coisa de ar puro, ar fresco. E essa carta sugere muito forte para complementar. Complementar. A gente nunca vai falar para a pessoa abandonar ali medicamento e médico. Não, não somos médicos. Mas essa carta sugere muito forte fitoenergética, o uso das plantas, das ervas, para complementar algum tipo de tratamento, né? Chá, banho de erva, vai depender do que você tá vendo ali, né? Se é algo espiritual, por exemplo, banho de erva, porque essa carta traz muito forte a energia das ervas. E, inclusive, aquele orixá que é representado aqui, ele é o orixá que tem o segredo das ervas, o segredo ali das folhas. Então, aqui tá muito forte. E, inclusive, uma coisa muito específica, tá? A gente já viu algumas cartas que mostram um dom, sensibilidade, mediunidade. Se eu tenho junto, por exemplo, num caso específico, né? Tô vendo a pessoa ali, muitas cartas de dom, de espiritualidade, e essa carta vem junto, ela pode também mostrar alguém que tem o dom ali da cura. De alguma forma, o dom da cura, algum dom ali com as mãos, porque o jardim chama muita atenção para essa coisa do plantar a mão, sabe? A mão para plantar, para podar, colher. Então, pode mostrar alguém que tem algum tipo de dom para esse lado de cura, alguma coisa ali com a mão, né? Quem trabalha com envio de energia, alguma coisa assim. Isso aqui é para acrescentar para vocês, mas é uma coisa mais específica, tá? Conselho. Quando você vai pedir um conselho e vem o jardim, gente, mais uma vez, os conselhos não é só essas 3 linhas que eu escrevo, tá? Isso aqui é uma ideia, porque eu poderia falar um monte de coisa. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, então vocês sempre vão encaixar o conselho dentro do que vocês estão falando. Pode ser um conselho geral? Pode. Eu posso estar aqui com o meu baralho, ó, um conselho para o meu dia, um conselho para o meu final de semana, daí vem lá o jardim. É um conselho geral. Aí eu vou pegar o máximo que eu conseguir dessa carta. Ou eu posso estar lá fazendo uma leitura para um casal e pedir um conselho aqui para esse relacionamento, um conselho aqui para esse parceiro, né? Voltado para o amor. E aí eu vou direcionar essa carta no sentido amoroso, tá? Então você tem que saber o que você vai estar aconselhando. No geral, essa carta pede o quê? Para a pessoa interagir, para a pessoa socializar, para a pessoa ver gente. Sabe, relaxa. Se precisa sair, ver gente, ter contato com a natureza. Essa carta pede isso, passear, se divertir. Olha que interessante, a carta 19 já tem a função de pedir o quê? Agora é o momento de se afastar. Agora aqui já é o momento da diversão. Porque tudo na vida tem que haver o equilíbrio. Tem momentos que a pessoa precisa focar um pouco. Eu agora tô muito no momento da torre, né? Eu tô no momento que eu tô muito voltada para os meus trabalhos, para os meus estudos, para os cursos que eu estou fazendo como aluna e os cursos que eu estou fazendo aqui como professora. Então, no momento, eu, por exemplo, tô muito na energia da torre. E aí eu tenho que dosar, né? Porque tem que saber o que é solidão, o que é solitude. Então, eu tô muito nessa coisa da disciplina,
e da solitude. Só que também tem um momento que eu preciso dessa energia do jardim, né? Afinal, eu sou mãe, eu tenho filha, eu tenho meu marido, né? Então é muito legal a gente olhar as cartas com esse olhar, os momentos da vida. Na verdade, todo mundo vai passar por todas essas cartas. Todo mundo passa por esse tabuleiro. Olha que coisa incrível, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas vem agora. Esse tabuleiro, esse jogo, na verdade, é o jogo da vida. A gente pode ver dessa forma. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo já passou por essas fases. Aquela fase do sol, maravilha, vida, maravilha. Aí tem aquele momento de turbulência, aquele momento do caixão, que é o momento de encerramento, de término, é o momento da despedida, né? Então, percebam que cada carta é uma trajetória. É até interessante, às vezes, a gente parar para pensar, aonde eu estou agora, né? Então, que nem, eu tô muito nessa energia da torre, mas eu também preciso ter essa energia do jardim. Preciso ver gente, né? Eu preciso sair, interagir, socializar. Então, é muito interessante pensar sobre isso também. Não é só abrir a carta, não é só sobre, vou ganhar dinheiro com a carta, não. É viver isso. A gente enxergar na nossa vida. É incrível. Outra coisa importante, também tem muito a ver, o jardim tem muito a ver comigo também. Olha aqui, faça contatos, divulgue. Então, por exemplo, eu tenho meu trabalho, né? Eu sou terapeuta, eu faço as limpezas, eu faço a leitura, eu sou professora. Então, muitas vezes eu vou pedir um conselho profissional para mim. Eu quero saber sobre o próximo curso que eu tô fazendo. Um conselho. Aí vem o jardim. O que essa carta tá falando para mim? Aline, você precisa fazer o quê? Fazer contato, se conectar, divulgar. Use as redes sociais, use os grupos, use o WhatsApp, use o Telegram. Então, no lado profissional, essa carta fala disso. Essa parte de trabalho, de dinheiro, boca a boca, divulga. Olha, usa tudo isso a seu favor. E realmente, essa carta apareceu muito para mim quando eu pedi um direcionamento. Né? Olha, o que você pode fazer para aparecer para pessoas, para interagir? E aí eu fui em busca do quê? Do tal do YouTube, do tal do Telegram. Tem coisas que eu tô aprendendo ainda. Fui em busca. Como que eu monto um curso online? É uma forma de interagir, de me conectar com as pessoas, tá? Então, quando o assunto é de trabalho, essa carta vem pedindo isso. Faça contatos. Às vezes a pessoa está desempregada, pede um conselho e vem o jardim. O que significa? Como que eu posso encaixar? Os seus contatos. De repente, aquele amigo que já está trabalhando na empresa pode te ajudar a entrar lá. Então, essa carta vem pedindo muito isso, para você se conectar, para você divulgar. Certo?